primeiro texto que nós escolhemos dois textos muito bem fundamentados. Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devam os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, até o verso de número 5. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-o na doutrina e na demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade dos vossos corações, como a Cristo. Graças a Deus. Então, esse é o primeiro texto que nós vamos trabalhar, porque é um tema que trabalha todas as implicações da família, como cada um deverá desenvolver o seu papel. Isso é importante e a Bíblia enfatiza, porque principalmente hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão perdendo a referência de família, porque a mulher quer ser o marido não assume o seu papel e aquela coisa embola o meio de campo e aí causa severas dificuldades para o crescimento e o aprofundamento do relacionamento. Por isso, o projeto de Deus sempre foi a família. Desde Gênesis 2:18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Esse é o pensamento de Deus desde o começo de todas as coisas, desde quando o mundo se tornou, o homem e a mulher foram criados no paraíso. De lá para cá, Deus estabeleceu o seu propósito a despeito dos projetos e das coisas desobedientes que aconteceram por conta disso. Partindo para essas, mais especificamente, sobre essas relações familiares dos obreiros da Gileade, nós podemos pegar esse capítulo de número 5 e observar o quanto essas relações de homem e mulher podem muitas vezes ser conflituosas,
mas, à luz da palavra de Deus, precisa que cada um saiba o seu valor, saiba o seu papel e entenda o dom que Deus tem lhe dado, e para isso possa compreender que deve estar vivendo intensamente os aspectos do propósito para o seu próprio crescimento. Por isso, os deveres que necessitamos no que diz respeito à vida em relação à igreja. Por que a igreja se preocupa muito que os seus obreiros estejam vivendo bem em família? Porque quer queiram, quer não, alguns conflitos, algumas dificuldades familiares bate na porta da igreja, e os pastores têm que resolver, se tornam às vezes árbitros em situações que muitas vezes fica difícil de serem contornadas, porque alguns não querem ceder, ou os dois ficam em pé de guerra. Mas nós entendemos que, lógico, como homens e mulheres de Deus, nós estamos para ajudar, para cooperar, para que as nossas famílias sejam fortalecidas. Mas esse processo deve ser um processo por demais importante, que a gente venha a ser desenvolvida com muita maestria, conforme a palavra de Deus assim nos recomenda. No verso 21, nós lemos: sujeitai-vos, e não sujeitai-vos de maneira vaga e absurda, mas que todos que ali estavam ouvindo essa recomendação sejam sujeitos a quem? A Cristo, que é o cabeça. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos a compreender algo numa dimensão muito mais do que espiritual, mas também no ponto de vista dos papéis que nós devamos dispensar no nosso cotidiano. Segundo W.O. Carner, ele observa que a sujeição precisa ser voluntária, pessoal e ter pleno valor ético para o indivíduo que se sujeita e para os outros a quem ele serve de rendição espiritual. Então parece que para uma pessoa hoje entender isso como de nós, como pessoas racionais e letradas, se sujeitar a Cristo é como se fosse uma contracultura. E na verdade é, mas uma contracultura positiva, valorosa, e a Ele que nós devamos prestar todo o nosso louvor e toda a nossa devoção para a glória do nome de Jesus. Vejamos o relacionamento marido e mulher, dos versos 22 a 33, nós vemos que Paulo ele enfatiza a mais alta relação familiar. Ele não quer que as relações estejam meramente numa dimensão superficial. Essa relação marido e mulher deveria ser algo mais intrínseca, algo mais cheia de significado. E por isso ele chama a atenção da mulher primeiramente e depois do homem. E parece que quando chama logo primeiro o papel da mulher, aí os homens ficam, nós somos melhores, nós vamos vencer, chamou logo as mulheres e botou as mulheres onde deveriam ser. Mas aí Paulo diz, vocês não sabem o que aguarda, porque a responsabilidade nossa é muito maior, né? Então, é isso que nós precisamos entender, que a submissão da esposa, conforme é bem trabalhada aí nos versos 22 em diante, fala que essa relação que tem como inspiração a submissão. Na ordem natural das coisas, o marido ocupa
uma posição de prioridade. E Paulo, então, reconhece essa ordem natural, conclamando a mulher a submeter, a sujeitarem, a estar ciente de que isso que ela vai fazer como para o Senhor. E isso é uma dimensão muito mais profunda do que se imagina. E fora dessa relação matrimonial, homem e mulher, macho e fêmea, são, por criação, são iguais na criação. E principalmente no contexto do Novo Testamento, nós lemos e observamos que homem e mulher têm igual incumbências e responsabilidade no plano redentivo de proclamação e de anúncio das Escrituras. Mas Paulo também ele reconhece uma hierarquia divinamente ordenada na ordem da criação, e nesta ordem a esposa tem o seu lugar imediato depois do seu marido. A esposa deve estar pronta e se render ao propósito de Deus através do seu marido, para que o marido exerça a autoridade que lhe é a sua responsabilidade. Muitos casamentos acabam hoje porque nós vemos que nem a mulher sabe o seu papel e nem o homem também, muito menos, sabe o que deve ser feito. Mas aquilo que nós devemos estar observando é que a esposa deve fazer ou deve ter a sua sujeição ao seu marido como ao Senhor. Deve ter essa atitude interior e não meramente impositiva, porque isso também não agrada ao Senhor. E também em 1 Coríntios 11, verso 3, Paulo escreveu dizendo: quero, porém, que entenda que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o marido, e a cabeça de Cristo é Deus. Então há uma hierarquia: Deus, Cristo, o marido e a mulher. E isso aí é desde que o mundo é mundo, e nós precisamos assim compreender, discernir e aplicar nos nossos relacionamentos e na nossa conduta, como Deus assim orientar. Nós vemos primeiro que há uma primazia, denota primeiramente o controle de autoridade e o direito de obediência. E segundo, há o controle e obediência de um organismo vivo. A família é um organismo vivo, como é a igreja. A igreja é composta de muitas famílias, mas tudo começa lá na família. E como organismo vivo, nós precisamos estar sabendo os papéis e tendo as responsabilidades devidas para que isso repercuta de maneira saudável, de maneira que haja crescimento e compreensão de cada parte. Já no verso 24, quando ele repete a responsabilidade da esposa de se sujeitar ao seu marido, da mesma maneira com que a igreja de Cristo, ela não é comandada meramente pelo pastor, ou nesse caso aqui, pela pastora dessa igreja, mas quem comanda, ou essa igreja deve submissão total e absoluta a Cristo. Da mesma forma, nós entendemos que a esposa, mesmo sendo uma esposa moderna, que tem as suas responsabilidades e atribuições no mercado de trabalho, ela precisa saber que o seu papel também é um papel relevante, significativo e de grande valor na sua família, e isso é para a glória de Deus. Se ela tiver responsabilidade fora, ela deve desenvolver bem, né? Agora, haverá algum momento que a família e o emprego vai estar em xeque-mate. E qual é a sua escolha? Nós
passamos 13 anos, eu e a Ruth, casamos e 13 anos sem ter bebês. E teve um período que a Ruth trabalhava 2 expedientes e passou num concurso da prefeitura. Então, 2 expedientes mais trabalhava 3 expedientes, né? Então, era uma loucura só. E chegou uma hora que ela se sentiu profundamente cansada, exaurida, e não dava, né, para a gente conciliar todas as demandas que a gente tinha em relação aos trabalhos da igreja. E ela pediu prova, no sentido de que, se não viesse aquela promoção que ela estava aguardando, ela iria pedir as contas dos 2 expedientes. E não veio. E ali ela pediu as contas e, como eles não tinham dado a promoção, eles resolveram botar ela para fora e dar os direitos dela como compensação por não ter cumprido aquilo que eles deveriam cumprir para com ela, né? Então, ela, no caso, ela priorizou a nossa família, o nosso lar. Isso como foi significativo. E como a graça e a misericórdia de Deus foi importante no nosso relacionamento, porque ela entendia que aquele momento seria singular para a nossa família ser fortalecida. O segundo ponto aqui importante é o marido amar a sua esposa. O amor do marido, do versos 25 até o 33. Veja que há pelo menos aí 8 versículos que vai nos exortar, que vai nos admoestar, que vai mostrar o grande, maravilhoso desafio que é nós, maridos, desenvolvermos a capacidade de amarmos intensamente a nossa esposa. Nós estamos vivendo numa época de maridos bonachões, de maridos irreverentes, de maridos acomodados, de marido que joga tudo nas costas da mulher, educação dos filhos, né? Criação, pagar as contas, tudo é a esposa. E, na verdade, isso tem um preço muito, muito grande e muito desagradável. Nós precisamos saber que o amor que Deus nos deu é aquele amor, é o HP, que nós vamos ver aí, é aquele amor sacrificial, que vai às últimas consequências pela vida da nossa esposa e pela vida dos nossos filhos. Maridos, não há bem mais precioso do que a nossa família. Nós podemos lembrar de homens grandiosos, de homens eram na nossa sociedade que desenvolveram grandes projetos, mas que uma vez que abriram mão da sua família, a sua vida deixou de ter um valor que tinha no início da sua caminhada. E por isso, por abrir mão da sua família, este líder se tornou um líder obsoleto, um líder profundamente vulnerável e susceptível a toda espécie de patifaria e coisas negativas que o maligno vem e ciranda na vida daquele que abre o espaço para que Satanás venha, deite, role e faça o que ele sabe fazer tão bem, que é roubar, matar e destruir. Então, queridos, vamos aqui nós vermos, no verso 25, nos fala claramente: amai as vossas mulheres. Está assim, Ricardo, aí na tua? E Sérgio? Também, na sua também está assim? Jairo?
Também? Está aí, também? Porque aqui os maridos, né? Aqui tem Bíblia que fala maridos, e aí tem versão que fala marido, falando muito especificamente. Então, queridos, essa é uma relação muito intensa em que Paulo vai nos ensinar, mostrar para nós o valor da família, conquanto está nas mãos da esposa, o cuidado, o acolhimento, o que está nas mãos das nossas esposas, o tratar, o aperfeiçoar muitas coisas e nos ajudar para que a gente vá mais longe, também está na nossa parte à disposição para que nós sejamos instrumentos de Deus para o bem da nossa família. E essa expressão amai é um imperativo presente, agapete, e significa continuai amando. Você que é marido, está do lado da sua esposa, pode dizer para ela nessa hora: eu vou continuar te amando? É possível fazer esse exercício? Ruth, eu vou continuar lhe amando. Queridos, como é o amor do mundo na nossa atualidade? Aquele amor descartável, aquele amor da bem-valia. Vou usufruir desse amor e enquanto me convier, nós vamos estar, quando não, não é assim. O amor não tem que ter carinha boa ou cara. Nós temos que nos refazer sempre. Nós temos que amar com toda a intensidade, amar continuamente, dispor o nosso ser para ser instrumento de bênção para a nossa esposa. Afinal de contas, nós não tiramos, né? Seu Genival, por favor, eu queria pedir a mão da sua filha, né? Como minha futura esposa, né? Aí daqui uns dias, não era bem isso que eu queria, tal. Aí eu vou devolver. Aí disse, rapaz, é sem devolução, viu? Porque não é mercadoria. A esposa é um bem precioso, é um tesouro que nós adquirimos, é uma virtude do alto, e é uma bênção. Então o amor, que reúne marido e mulher, no casamento deve ser alimentado, expresso à medida que os anos passam, e também ao longo destes anos do matrimônio, o marido deve amar essa esposa como eles se amam no dia em que se casaram. Quem lembra aqui dos votos que fez no dia do casamento? Pois nós precisamos lembrar destes votos sempre. Sabe por quê? Porque eles têm que estarem como nos murais dos anais da nossa memória. E vai sempre nos trazer regozijo, confiança e certeza do propósito de Deus para a nossa caminhada. O amor de Cristo é um amor altruísta. Então, nós devemos amar nossa esposa com um amor altruísta. Não é qualquer amor, não é esse amor descartável desta época, mas é um amor altruísta. E Cristo se entregou pela igreja. Diz aí no verso 25, a parte B. E Paulo, ele fala que Cristo demonstra o seu amor para conosco, Romanos 5 e 8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente ainda era inimigos, e Ele já nos amava, e Ele já demonstrou o seu amor para conosco, e nos trouxe para junto dEle. Mas o amor que nós somos ensinados a amar é esse mesmo amor altruísta, esse amor
dessa devoção, dessa vida dedicada, dessa vida buscando todo o propósito de Deus e deixando que ela seja o propósito revelado. Tito 2:14, ele descreve que Cristo se deu a si mesmo por nós. Ele não pensou, ele não imaginou coisas que não... E se não der certo? E se eu não conseguir? Mas ele se doou completamente e foi até a cruz. E a sua morte foi a nossa vitória para a glória de Deus. O amor sacrificial e altruísta constrói a própria essência da vida cristã. Queridos, na nossa família, se não é a nossa esposa, se não é a ação de Deus no nosso relacionamento hoje, nós estaríamos aonde? Alguém pode dizer que com certeza estaria aqui, se não fosse o amor de Deus? Nós não temos como afirmar isso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, pela oportunidade que nós estamos aqui em família. Por isso que eu convidei, para que os dois pudessem estar ouvindo essa palavra e fossem renovados e fortalecidos e saíssem daqui energizados. Nós precisamos que os nossos obreiros da Gileade sejam homens que amem a sua família, que possam se envolver a cada dia na obra do Senhor e tenham muito o que compartilhar nesta geração tão necessitada de exemplos. Em segundo lugar, em relação ao amor do marido, é que o amor de Cristo é um amor santificador. Versos 26 e 27. E o amor do marido para com a esposa também é um amor santificador. E aí, Paulo, ele mostra que o objetivo de Cristo era de se entregar em sacrifício a si mesmo na morte. E ele estaria santificando com isso a igreja, para que santificasse, tendo-a purificado, e através do sacrifício que ele fez por nós, ele assim cumpriu todos esses desígnios de Deus para a glória do nome de Jesus. Queridos, é importante saber que tem que haver perdão no nosso relacionamento. Santificar é que só se santifica aquilo que houve impureza. Uma palavra maldita, um sentimento guardado de maneira incorreta, um coração maculado por causa de alguma coisa que não fora bem esclarecida, precisa ser realmente ter um momento de comunhão, de compartilhar, de edificação, de conserto, e assim os dois ficarem realmente renovados diante de Deus. Cristo santificou a igreja pela palavra, quando ele disse que tudo estaria limpo ao ser lavado pela água, que é a sua palavra. E João 17:17, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É pela palavra que nós vamos à Escritura, e ela vai mostrar aquilo que precisamos mudar, e nós vamos também abençoar a nossa família, a nossa esposa, né? Nós, como maridos, nós somos o sacerdote do lar. Nós temos essa incumbência, nós temos essa importante tarefa de poder ministrar ao coração da nossa esposa e ministrar ao coração dos nossos filhos. Ah, mas eu não quero. Mas vamos criar um momento que todos possam ouvir uma palavra de Deus, uma mensagem do céu, porque isso vai marcar profundamente o seu filho, a sua filha, para o futuro. Westcott, ele parafraseia a expressão sem mácula, sem ruga e sem coisas semelhantes dessa maneira: sem um traço de corrupção ou marca de idade. Então, a igreja aqui que é colocada, como Paulo disse, que a igreja será uma igreja sem ruga, sem mácula,
como também a relação do marido e da esposa, né? E quantas vezes, algumas, pelo passar dos anos, né? Quantos anos você já tem de casado? Parece que algumas coisas, né, aparece alguma ruguinha daqui, outro da acolá, mas na palavra de Deus nós temos uma ação curativa, uma ação renovadora, uma ação muito de nutrir essa nova identidade e poder realizar algo que venha trazer crescimento. E mostra aí que a relação marido e mulher tem que ser uma relação santa e irrepreensível, como é a relação de Cristo e da igreja. Isso é uma relação mística, maravilhosa. E a unidade aqui apresentada diz que quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Que palavras fortes, dolorosas por outro lado, mas muito significativa, onde nós temos a certeza de que quando amamos a nossa esposa, nós estamos demonstrando amor a nós mesmos, no sentido de que nós vamos, quando a gente se ama, a gente se cuida. Então, cuidar da sua esposa, dar o seu melhor para ela, encorajar, para que ela também possa se arrumar, para que ela possa se cuidar, para que ela possa desenvolver os seus dons e talentos, que ela faça bons cursos, que ela desenvolva a sua capacidade também de pensamento. É importante que haja essa sintonia e os dois possam estar crescendo e florescendo para a glória do nome de Jesus. Queridos, também além de marido e mulher, nós vemos aí também as recomendações entre pais e filhos, né? Aqui, pelo menos quase todos, se não todos, que são casados, deverão também, aqueles que já têm os seus filhos, e quem não tem, deve guardar a palavra para aplicar devidamente no momento adequado, né? Onde o apóstolo Paulo, ele faz essa recomendação para que haja, da parte dos filhos, a obediência dos filhos, né? Devam eles, vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais. Esse é o primeiro ponto do primeiro verso do capítulo 6. E nós notamos que aqui Paulo, ele vai trabalhar, ele começa trabalhando marido e mulher, e agora vai trabalhar mais especificamente pais e filhos, e por último, depois ele vai até entrar na questão da relação familiar, que hoje a gente não tem assim tão servos e senhores, né? E aqui, como pais e filhos, há uma observação aqui, que Martin, ele observa o seguinte: a obediência é o termo mais forte que sujeição, estimula como dever da esposa. A palavra significa, traduzida aqui, como obedecer, é um verbo composto que fala dessa palavra, portanto a palavra ouvir, portanto há uma formação, a ideia de escutar, de atender e de obedecer, né? Para que haja o obedecer, tem que ouvir, depois escutar, atender e obedecer. Hoje, às vezes, a gente fala com os nossos filhos, e alguns, né, somente os que estão na fase de adolescência, não, pai, eu já sei. Vocês já ouviram essa expressão? Eu já sei. Meu filho ainda nem disse nada. Como é que você já sabe? Tem tem o quê? Tem uma bola de cristal que revela uma coisa aí. Então, a gente tem que... Essa nossa relação de pai e filho hoje, concorrendo com as redes sociais, está muito trucada a nossa relação. Porque hoje, sabe quem está ensinando os nossos filhos? Os YouTube da vida aí,
que falam as besteiradas e as coisas mais... E aí, o que a gente precisa fazer, né? É o que a gente precisa, né, procurar que ele escute, para que ele possa entender e obedecer. Né? É um processo, né, e que a gente, pela graça de Deus, tem que trabalhar isso aí com muito... Não é fácil. Mas é possível que Deus nos ajude para que a gente possa conquistar o coração dos nossos filhos, né? Porque imagina aí, nós somos obreiros na casa do Senhor. Se os nossos filhos não nos escutam em casa, será que eles vão nos escutar na igreja? Dificilmente, né? Então, é uma situação que a gente tem que saber trabalhar, lógico, não impor. Hoje nós não podemos impor, mas nós podemos, né, compartilhar e procurar levar os nossos filhos a entender as instruções recebidas, as razões pelas quais nós desejamos que as coisas possam acontecer e compartilhar o desafio para que eles possam abraçar aquele desejo. Veja uma situação interessante. Há 1 ano e meio atrás, meu filho tinha uns 12 anos e meio, ele disse: papai, não quero mais congregar nessa igreja aqui não. Como é? Aí foi para a mãe e disse para a mesma coisa: eu vou procurar a igreja tal. Eu disse: não, não é assim não. Aí, vamos conversar, né? Aí, na verdade, a bem da verdade, porque a turma adolescente gosta de estar onde tem uma patota adolescente. Na igreja não tinha os garotos da comunidade que ele não tinha muita afinidade. E aí a gente conversou. Nós moramos na cidade de Funcionários, tem uma igreja nossa lá perto, tem os tios, os meus irmãos que moram lá, ou congregam lá, Tomé que está aí, a Socorro. E aí nós conversamos, e a Ruth ainda naquela resistência, disse: um domingo você vai lá, e outro domingo você vem aqui. Aí teve um domingo que ele disse: mamãe, você não quer se convencer que eu sou da cidade dos Funcionários, né? Me deixa eu ir para lá. Tá bom, filho. Então, foi... né? E hoje ele está participando tem o PG, tem o multimídia, ele reveza lá com outros garotos, né? Então, está enturmado e está bem. Lógico, o desejo da gente é que ele estivesse pertinho da gente. Mas se ele está lá, louvado seja Deus. Então, às vezes a gente tem um preciosismo, uma coisa exacerbada que às vezes alguns de nós acabam perdendo, né, os nossos bens mais preciosos. Então, no Senhor nós temos essa disposição de aprendermos a lidar com os nossos filhos, ter a graça. A adolescência é aquela idade que ninguém pode acochar e nem afrouxar. A gente tem que manter essa coisa meio maleável, porque se a gente enrijecer, a gente perde o filho. E quem ganha? O mundo, infelizmente. Então vamos saber lidar, vamos saber, né, pedir graça a Deus, pedir ajuda, pedir, né, aconselhamento. Né? Os nossos filhos são preciosos demais, são a nossa herança, e nós precisamos que eles estejam conosco ou com aqueles que estão na mesma fé e partilhando desse mesmo amor. Então, justos vivem segundo as leis de Deus, e os filhos do justo precisam ter essas mesmas orientações. E hoje nós precisamos, né, como obreiros do Senhor, né, pedir ao Senhor que Ele
conserve os nossos filhos dentro da sua casa, dentro, e que seja muito importante o nosso relacionamento, né, com eles a cada dia. O apóstolo suscita exatamente Êxodo, capítulo 20, verso 12, e Deuteronômio 6, e verso 16, quando diz: honra o teu pai e tua mãe. E a obediência aqui é o dever, a honra é a disposição que nasce da obediência. Então, é uma consequência dessa relação. Primeiro mandamento com promessa é de obedecer a pai e mãe, de cuidar de pai e de mãe, de ter essa relação, né? Isso é muito importante. E muitos filhos não têm essa percepção, porque talvez não foram ensinados, não foram, né? Mas que cada obreiro possa saber, né, a importância de honrar a Deus, né, e cuidar bem do seu filho, cuidar, né? A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Paulo fala isso. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos, e eles passam por nós e passam rápido, e daqui a pouco, se não tiver da nossa parte o cuidado e o interesse e a vocação de cuidarmos dele, com certeza eles poderão estar realmente distante no espaço, no tempo e também na própria vocação. Em segundo aí, nós vemos o dever dos pais. Assim como os filhos têm o dever de obedecer em tudo aos filhos, os filhos obedecer tudo aos pais, os pais também devem, né, no verso 4, ele está bem claro: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-o na doutrina e da admoestação do Senhor. Isso aqui não é para ser regra, viu, gente? Por favor, é o que eu vou dizer. Nós fomos criados numa lei dura, né? E quando a gente ia apanhar, a mamãe dizia assim: engole o choro. Quer dizer, o cara apanhar, ainda engolir o choro, né? Então, a gente ficava lá na igreja, Assembleia de Deus tem aqui na frente tem o banquinho das crianças, né? Aí a gente ficava ali e não podia dormir. Se dormisse, misericórdia. Então, vocês imaginam a disciplina que a gente tinha, né? Eu estava pregando aqui esses dias e eu entrei no assunto, e as nossas brincadeiras era brincadeira de menino, de filho de crente, né? Brincava de culto, né? Imagina quem era o pregador, né? E depois disso, né, Deus, pela sua graça, pelo seu favor, nos faz realmente anunciador de boas novas, e toda a nossa família, né, hoje servindo ao Senhor. Somos 7 irmãos, depois o papai teve outra garota, também servindo ao Senhor, e nós nos alegramos de saber que Deus cuida dos seus, de Deus, pela sua fidelidade, pelo seu grande amor. E foi muita graça de Deus, porque os testemunhos que a gente, muitas coisas que eram ensinadas para a gente, né? Por exemplo, a gente quando criança, a gente não podia jogar uma bola, não podia assistir uma televisão, não podia, tudo era muito proibido, né? E graças a Deus que a gente passou por tudo isso. E não há revolta no nosso coração, não há outro sentimento senão de agradecimento, porque talvez tivesse sido fácil demais a nossa disciplina, talvez a gente tinha se perdido. Mas, a despeito dessa coisa de toda, hoje a gente ri, né?
O papai está com 83 anos, 84 anos, ele não se lembra de nada disso. Lógico, eu também não me lembraria. Mas é bênção de Deus, de nós termos os nossos filhos criados, né? E nós pais, aqui a importância de sermos bons pais, de não irritarmos os nossos filhos, que não darmos aos nossos filhos a deixa para que eles possam desanimar da vida, né? O jovem é muito impetuoso, o jovem ele é muito cheio de ideias, de sonhos, né? Só eles que sabem, só eles que têm toda a capacidade de alçar os voos, né? E aquelas coisas, né? Que é nata, né? Nós também já tivemos os nossos sonhos e as nossas idealizações, mas, acima de tudo, tenhamos nos nossos filhos a continuidade do nosso ministério. Tenhamos nossos filhos o condutor de novas perspectivas, de sonhos que Deus tem nos dado para a sua igreja, e que a gente veja, né? Nós vamos passar naturalmente, mas que a gente possa preparar uma geração que tema ao Senhor e que ame ao Senhor mais do que a gente, que possa fazer coisas que nós não fizemos, que alcance coisas maravilhosas que a gente nem imagina. Nós temos no Brasil bons exemplos de igrejas, e quando eu vejo, por exemplo, não quero entrar no mérito teológico, eu quero entrar no mérito de formação de filhos. Quando eu vejo, por exemplo, o pastor Márcio Valadão, ele tem 3 filhos ou 2 filhas e um filho, são 3 pastores, né? E hoje eles estão abrindo igrejas no Brasil todo e também fora né? Estão fazendo trabalhos maravilhosos, muito bonitos e uma ideia. E eu vejo assim a satisfação que ele tem de que os filhos estão indo aonde ele não foi, né? Lá em Orlando, a Mariana está no Rio de Janeiro, a Ana está com outros projetos, e assim e a igreja está se expandindo, e eles fazendo esse trabalho muito bonito para a glória de Deus. Eu acredito que nós, como obreiros da casa do Senhor, temos sonhos e desejos de ver essa igreja, esse ministério crescendo e florescendo. E isso passa por nós hoje, mas a maior responsabilidade virá com aqueles que nós estamos formando hoje também, né? Porque a partir daquilo que nós estivermos inculcando na cabeça, na mente, do coração dos nossos filhos, das nossas filhas, é o que essa igreja vai ser a partir de algum tempo a mais. Com respeito ao dever do pai, ele é duplo. Primeiro, há uma responsabilidade negativa. Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Aqui significa irritar, exasperar. E Paulo exorta os pais a não exercitarem as paixões ruins dos filhos e por injustiça, parcialidade, né? Então, os pais devam ter atitudes muito positivas em relação aos seus filhos. E, em segundo lugar, a segunda responsabilidade, criai na doutrina e na demonstração do Senhor. As duas palavras, doutrina e admoestação, pode ser traduzida por castigo físico e repreensão. E essa tradução deveria dar a impressão de que Paulo estaria promovendo a punição e a correção oral. A explicação mais radical, racional, é exatamente o processo de instrução, deste mesmo sentido, da ação disciplinar não está fora de cogitação.
Então, nós temos, como pais, de ter essa graça, essa responsabilidade de corrigir, de ensinar, de admoestar tudo no seu devido ponto, porque isso é agradável ao Senhor, isso é muito importante em nossas vidas. Nós vamos agora passar para a relação íntima do casamento. Vamos ler Coríntios 7, versos de 1 a 5. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tenha o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tenha a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Graças a Deus. Esse é um texto, queridos, que nós lemos e relemos e poucas vezes nós paramos para fazer uma exegese dele, uma busca mais detalhada do que ele representa para nós. E é um texto, de alguma forma, que tem um direcionamento para a vida do casamento que traz muito resultado para marido e mulher. É porque algumas vezes nós vemos alguns obreiros trabalhando na igreja e parece que são anjos. Só que depois que deixam de ser anjos, os problemas se avolumam até o fio de cabelo. E nós precisamos, como igreja, tratar e compartilhar, tá certo? Então, vamos lá. O que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma ajudadora, uma esposa que lhe seja idônea. É o primeiro texto lá de Gênesis capítulo 2 e verso 18. Deus vendo a necessidade de homem e mulher estar vivendo em família. Então, quando nós vemos, eu botei um exemplo aqui na página 10, bem peculiar. Há certas irmãs ou irmãos que, por iniciativa unilateral, resolve fazer 40 dias de jejum. E o desgraçado do marido ou da esposa que aguente. Vocês já ouviram essa? Não. É algo, né, desse tipo aí. Então, cada cônjuge pertence ao outro. Então, nós precisamos partir desse pressuposto bíblico. Um pertence ao outro. Nós nos casamos para ser uma só carne, né? E isso é algo maravilhoso. E no verso 4, Paulo, ele explica isso a respeito dos deveres sexuais de cada cônjuge. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Então, é muito interessante esse esclarecimento,
para que marido e mulher saibam a importância de um estar, né? Lógico que a compreensão do marido, muitas vezes, ele não leva em conta algumas dificuldades físicas da esposa, ou vice-versa, mas precisa que os dois estejam conversando. Então, essa verdade é declarada, né, para que nós somos informados que nenhum dos dois cônjuges exerça direito sobre o seu próprio corpo, ou antes, o corpo de cada um, ou cada qual, pertence ao outro cônjuge. Isso é muito importante. Em outras palavras, a mulher não pode negar o seu corpo ao seu marido, pois ele tem o total direito de usá-lo para satisfazer as suas necessidades sexuais. Isso, né, é uma compreensão, né, que o texto nos dá toda a sua orientação para isso. Igualmente, o marido não pode negar o seu corpo à esposa, pois ela também tem o pleno direito de usá-lo para a sua satisfação sexual. É uma questão de dívida, ou seja, o marido tem esse crédito da parte da mulher, e a mulher, semelhantemente, tem o crédito da parte do marido. E ainda entendemos que, por esse versículo, que o contrato matrimonial confere pleno direito de relação sexual. Então, a declaração, né, de os dois são uma só carne, dá plena compreensão e pleno gozo do valor de cada um tem para com o outro. No verso 3, nós vemos também que Paulo ensina: o marido pague à mulher o que lhe é devido. Do mesmo modo, a mulher pague ao marido. Já fique sabendo que vários casamentos que foram à deriva devido à falta de entendimento da vida íntima, quando a esposa nega o seu corpo ao seu companheiro, ela está cometendo uma das maiores loucuras em relação ao seu casamento. Então, tem que haver a compreensão acerca desse assunto que, muitas vezes, a gente não trabalha com muita clareza. E aí, uma ilustraçãozinha boba, mas que vale, né? Ela esquece que o seu maridinho trabalha em um escritório, numa fábrica, ou no comércio, e lá, onde for, rodeado de mulheres bonitas, que muitas vezes têm sido uma tentação para ele. Muitos maridos têm se conservado fiéis às suas esposas, não por questão de ferro, mas porque têm encontrado em sua amada uma companheira com afetividade tal que dispensa qualquer tentação externa. Então, mas o marido, se for fiel ao Senhor e encontrar a sua esposa uma colaboradora na sua vida sexual, é impossível cair nos braços de estranhas. Então, infelizmente, certos cônjuges, porque também certos maridos colocam a esposa em situação vexatória, alguns cônjuges colocam o outro cônjuge em situação em que acabam sendo tragado, e nessa época tão promíscua, nós precisamos guardar o nosso cônjuge e amar intensamente para que nada disso venha acontecer. Em segundo aspecto, os problemas relacionados ao sexo. Biológica e emocionalmente, a mulher é diferente do homem. Consequentemente, tem muitos problemas que o homem não tem. O corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Em razão disso, o marido deve entender quanto ao relacionamento sexual, devido a muitos problemas que a mulher sofre em relação à complexidade do seu corpo. Muitas vezes ela não encontra ânimo para ter um relacionamento sexual com seu marido, e sim ela tem os seus momentos
momentos críticos em relação ao seu corpo e também às suas emoções. Então, os maridos devem ter também, não só paciência, mas também discernimento para esse momento que nós sabemos que as nossas esposas passam, né? O marido deve entender e ser solidário com ela nesse aspecto. Numa ocasião desta, o marido nunca deve forçá-la. Ele deve compreender que não é pirraça da sua esposa. A Bíblia diz que o esposo deve viver com a sua esposa com entendimento, pois ela é fraca em muitos pontos, do ponto de vista que nós vamos ver em outros momentos. Então, Pedro ele fala aí exatamente sobre isso. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra, respeito à mulher como vaso frágil, né? Vaso frágil. Como sendo elas herdeira conosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3 e verso 7. E aqui é interessante a gente parar e comentar um pouco esses textos aqui. Algumas irmãs gostam até de falar ou de comentar que, olha, meu marido não está, as orações não está sendo, né, ele não está tendo discernimento porque as orações não está, né, não está chegando, alguma coisa assim, né? Mas eu entendo, como já falamos, no Novo Testamento, homem e mulher, né? Então, se a mulher não usa discernimento, ela também pode ter as suas orações interrompidas. Então, isso aqui pode valer tanto para homem como para a mulher. Então, portanto, até compreender a abstinência sexual dos cônjuges, alguns problemas sujos impedem um envolvimento satisfatório. Com isso, acontece que nada melhor do que um diálogo entre o casal e a oração a Deus, pedindo ajuda para a solução de problemas. Mas a esposa não deve cair em erros de apresentar problema ao esposo quando realmente não tem, só com o mero pretexto de que para não o servir. Pois além de estar pecando contra o marido, também está pecando contra Deus. Então, é importante que qualquer necessidade e problema que venha acontecer entre marido e mulher, os dois devam buscar na oração e na palavra e discernimento. E se ainda não tiver a resposta necessária, procurar o seu pastor, o pastor da sua igreja, para que ele também possa, de alguma forma, ele e a sua esposa, lhe ajudar, você e a sua família, para que possam ser fortalecidos para a glória de Deus. Então, finalizamos esse nosso estudo, e o desejo é que Deus possa fazer de nós, obreiros, famílias mais fortalecidas e pessoas que possamos estar buscando a graça, o amor e a misericórdia do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Obrigado, Jesus, pelo poder maravilhoso da Tua palavra, porque temos homens e mulheres que aqui vieram sedentos de aprender mais de Ti, de serem desafiados a viverem comunhão em suas famílias, relacionamentos que possam ser guardados e protegidos por Ti, que eles possam depender do Senhor e vivam alegremente como famílias que em tudo o Teu nome seja glorificado. Honra, fé e a disposição dos Teus filhos para a honra e glória do Teu nome. É que nós te agradecemos, que nós te louvamos e assim nós te dizemos muito obrigado por essa noite, no nome de Jesus. Amém.